Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações. Bora te atualizar sobre essa história de que Jorge Jesus pode virar técnico do Corinthians. Bora contar também sobre o São Paulo com novidades importantes. Daniel Alves não é mais jogador do Tricolor, enquanto Thiago Volpi permanecerá no São Paulo mesmo depois de afundar o clube mais uma vez na eliminação diante do Fortaleza. Por falar no Fortaleza, pela primeira vez em sua história na semifinal da Copa do Brasil. Já que a gente está falando de time em alta, precisamos comentar sobre o Atlético Mineiro, que faz uma temporada perfeita. Já o Flamengo garantiu a classificação para a próxima fase com pouquíssima gente no estádio. Por falar em gente, uma liminar conquistada durante a madrugada pode alterar aquela situação da rodada paralisada do Campeonato Brasileiro no final de semana. Falo ainda sobre outras coisas importantes, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal sem perder tempo, porque tem muita informação. Só queria pedir que deixassem like, que se inscrevessem no canal e lembrar que o programa do Nicola dessa quinta-feira começa às 6 horas da tarde, combinado? Bora começar o vídeo lembrando que ele é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é patrocinadora master do Atlético Mineiro, do Fluminense e de vários outros clubes importantes pelo mundo. E na Betano essa sexta-feira é especial, tem 2 jogos grandíssimos na Série B com ótimas cotações. Separei eles. Cruzeiro e Operário, Cruzeiro jogando como mandante, a vitória da Raposa paga R$ 1,90 para cada real apostado. Já o empate pagando 2,95, a vitória do Operário paga 4,90. Outra partida que também começa às 7 da noite pela Série B, CRB e Vasco da Gama. O time do CRB que faz campanha bacana, pagando R$ 2,57 para cada real apostado na vitória. Se houver empate, R$ 3,00 e a vitória do Vasco pagando 2,87. Não fique de fora dessas promoções, além das odds turbinadas que aparecem a todo instante na Betano. Tem odds turbinadas, por exemplo, para as partidas da Liga Europa que acontecem pela tarde. Cadastre-se agora mesmo na betano.com através do link que eu vou deixar no comentário fixo e tenha direito a um bônus de boas-vindas no valor de 100% do seu primeiro depósito. E lembre-se, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de você parar. Jogue sempre com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora dar início ao vídeo falando sobre Soteldo, que brilhou com a camisa do Santos e se mudou recentemente para o Toronto FC, time do Canadá que disputa a Major League Soccer. De acordo com o jornal espanhol AS, Soteldo anda triste no novo clube, com vontade de deixar a Major League Soccer, mesmo tendo acabado de ser contratado. De acordo com o jornal, a fase ruim do time é só um dos motivos. O Toronto vem de 6 derrotas seguidas e é o lanterna da Major League Soccer. Na terça-feira, vale a lembrança de que o Soteldo usou suas redes sociais para fazer uma postagem com a palavra saudade. Ainda durante o período em que estava com os atletas da seleção venezuelana, ele falou que a família estava muito distante dele e isso vinha incomodando bastante. Só para lembrar, o Soteldo tem direito a um salário livre de impostos de R$ 1 milhão por mês no Toronto FC. Seu contrato só termina em 2024 e ele foi comprado por 6 milhões de dólares ou 33 milhões de reais. Se algum clube brasileiro quiser contratá-lo, certamente vai ter que te pagar cifras bastante altas. Bora te explicar agora de onde é que surgiu essa história de que Jorge Jesus pode virar o novo técnico do Corinthians. Na última segunda-feira à noite, no Arena SBT, o Benjamin Bach, que é o apresentador do programa, opinou. Ele afirmou que o técnico ideal para o Corinthians hoje é o Jorge Jesus. O fato de o Benja ser amigo pessoal do JJ dos tempos em que o técnico era o comandante do Flamengo fez com que muita gente imaginasse que o Jorge Jesus teria mandado recado ao Benjamin Bach sobre o tema. Não tem nada a ver. Foi uma simples opinião do Benja. Ele até afirma nesse comentário de que as chegadas do William, do Roger Guedes, do Juliano e do Renato Augusto fazem com que o Corinthians tenha uma boa qualidade no meio-campo, um time ofensivamente bom e que seria ainda melhor sob o comando do Jorge Jesus. Quanto a isso, ninguém tem dúvida. Mas imaginar que o JJ vá deixar o Benfica agora para trabalhar em qualquer clube brasileiro é impensável. Primeiro porque a multa rescisória do Jorge Jesus no Benfica é de 10 milhões de euros. Nem o Corinthians, nem o Flamengo, nem ninguém pagaria um valor da multa superior a 60 milhões de reais. Depois porque o Benfica, enfim, conseguiu a classificação para a Liga dos Campeões e estreou com um empate fora de casa 0-0 com o Dinamo de Kiev na Ucrânia na última terça-feira. Jorge Jesus vai terminar a atual temporada
que é quando termina também o seu contrato do Benfica, isso em junho do ano que vem, e a partir daí ele até pode estudar alternativas, mas nesse momento, Jorge Jesus no futebol brasileiro, chance zero. Quero falar agora sobre o Fortaleza, que temporada espetacular do time presidido por Marcelo Paz. Nessa quarta-feira, a vitória por 3-1 contra o São Paulo, num jogo em que o Fortaleza foi melhor o tempo inteiro. Os gols do Fortaleza foram marcados pelo Ronald, pelo Henriques e pelo David. O Gabriel Sara já nos acréscimos descontou e diminuiu o placar bastante vexatório de 3-0. É bem verdade que o Volpi falhou nos 2 primeiros gols do Fortaleza, a gente fala sobre o Volpi daqui a pouquinho. Quero me ater nesse momento a falar sobre o Fortaleza, que pela primeira vez em sua história está nas semifinais da Copa do Brasil. Time que participou de todas as fases da Copa do Brasil desse ano e até por isso já faturou 17 milhões e 200 mil reais apenas com cotas da Copa do Brasil. A classificação para a semifinal rendeu a cota mais gorda de 7 milhões e 300 mil reais, mas o Fortaleza já havia acumulado próximo a 10 milhões de reais com as outras fases. O time do Vojvoda é em fase muito bacana, 4º colocado do Campeonato Brasileiro, atual campeão cearense, 31 jogos com 17 vitórias, 9 empates e 5 derrotas, aproveitamento superior a 65% dos pontos. Só para lembrar, o Vojvoda apresenta esses excelentes números, mesmo ganhando muito menos do que seus concorrentes. A comissão técnica toda do Fortaleza custa 400 mil reais por mês. Quem também manda muito bem em 2021 é o Atlético Mineiro numa temporada perfeita, pelo menos até agora, dia 16 de setembro. O time foi campeão mineiro, é líder absoluto e folgado do Campeonato Brasileiro e assegurou nessa quarta-feira a 2ª classificação para uma semifinal de torneio de mata-mata. O Galo já estava na semifinal da Libertadores e com nova vitória contra o Fluminense, 1-0, o gol do Hulk, também assegurou vaga entre os 4 melhores da Copa do Brasil. O adversário do Atlético Mineiro na semifinal vai ser justamente o Fortaleza. Confronto da Copa do Brasil entre Galo e Fortaleza, confronto da semifinal da Libertadores entre o Atlético Mineiro e o Palmeiras. O ataque do Galo é extremamente interessante, com Diego Costa, Hulk, Nacho, Sacha, Keno, Savarino, entre outros. Mas o que tem mais chamado a atenção é a defesa. Um levantamento feito pelo Footstats mostra que o sistema defensivo do Galo na temporada de 2021 é excelente. Depois de 50 jogos, o Atlético Mineiro tomou apenas 28 gols. Na comparação com os últimos anos, esse número se torna ainda melhor. No ano passado, por exemplo, o Galo, depois de 50 jogos, havia tomado 55 gols. Na temporada anterior, 47. E na temporada anterior, 46 gols, só para vocês entenderem como o Everson e companhia vão muito bem. Só para completar, conversei com o Rodrigo Caetano, diretor executivo de futebol do Atlético, na última segunda-feira, durante o programa do Nicola, e ele afirmou que o Galo não vai priorizar nenhuma das competições. O Atlético vai insistir com as 3 competições simultâneas. Entende-se que tem um elenco suficientemente capaz para que o Atlético não precise abrir mão. A estratégia do Rodrigo Caetano e do presidente do clube, o Sérgio Coelho, é de que quanto mais esforços concentrados nas 3 competições, maior é a chance de o Atlético conquistar 1, 2 ou até 3 títulos em 2021. Agora falar sobre um assunto chato, mas importante. Você já sabe que os clubes brasileiros da Série A estão ameaçando não jogarem a rodada do final de semana se o Flamengo de fato tiver público na partida contra o Grêmio. O Flamengo levou o público ao estádio na Copa do Brasil, numa questão diferente, daqui a pouco a gente fala sobre esse público. Mas no Campeonato Brasileiro, a promessa dos 17 times demais, com exceção a Atlético Mineiro e Cuiabá, é de que não vai haver rodada, e inclusive a CBF apoia esses clubes. Durante a madrugada, por volta de 1 da manhã, o repórter Pedro Ivo Almeida, do ESPN, trouxe a informação de que caiu a liminar que permitia ao Flamengo ter público no estádio no próximo domingo. Essa decisão foi tomada pelo STJD e o vice-presidente da entidade, que é também o relator do processo, o Felipe Bevilacqua, decidiu suspender todas as decisões anteriores do STJD até a definição do caso em conselho técnico marcado para o dia 28 de setembro. É óbvio que o Flamengo, ao longo dessa quinta e sexta-feira, vai tentar reaver essa liminar. E dentro do próprio STJD as pessoas não se entendem. O presidente do STJD, muito favorável à volta ao público, o Felipe Bevilacqua pensando exatamente o oposto. Não dá para saber que fim vai ter essa história, mas nesse momento o Flamengo está impedido de levar torcedores ao estádio e os outros clubes estão garantindo que vai haver rodada, situação no mínimo inusitada. Vale a lembrança de que há uma pressão muito grande também das televisões
porque preocupadas com a possibilidade de não ter realização de jogos, elas estão em cima dessa história. E a gente deve ter novidades ao longo dos próximos dias. A gente precisa ter novidades. Falei sobre Flamengo e público e quero contar que o rubro-negro está também na semifinal da Copa do Brasil. Vitória por 2-0 contra o Grêmio na noite dessa quarta-feira, os 2 gols do Pedro. Flamengo que já havia garantido a classificação no jogo de ida quando fez 4-0 no Grêmio, no Rio Grande do Sul. O grande tema dessa partida da volta no Maracanã era a presença do público. O Grêmio batalhando, lutando para que não existisse presença de público em nome da isonomia. No jogo da ida sem presença de público, porque na volta o Flamengo poderia ter torcida. No final das contas, mesmo depois de ameaças dos dirigentes gremistas, o jogo aconteceu com 6.276 pagantes, o público total de 6.446 pessoas e uma renda bruta de só R$794 mil. Com todos os descontos, vão sobrar menos de R$500 mil ao Flamengo. Será que valeu todo esse barulho, toda essa guerra, toda essa briga por só R$500 mil? Essa arrecadação para um clube de futebol é muito pequena. E ver o Maracanã com 6.277 pessoas chega até a assustar. O que o Flamengo quer com toda essa guerra? O Flamengo quer marcar posição, o Flamengo quer iniciar um movimento, ainda que com isso ele compre briga com todos os demais integrantes da Série A. Só para arrematar, vale a lembrança de que o ingresso muito caro, todos os protocolos rígidos exigidos para que o torcedor estivesse no estádio e a incerteza sobre a presença ou não do público serviram para afastar os torcedores rubro-negros. No próximo domingo a gente não sabe se vai haver público e na quarta-feira seguinte, jogo da Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil, e aí sim a expectativa é de pelo menos 35 mil pessoas no estádio. Para fechar o vídeo falando sobre o São Paulo eliminado de mais uma competição, restou ao tricolor apenas o Campeonato Brasileiro, torneio em que ele aparece na primeira posição fora da zona do rebaixamento. Libertadores, eliminação recente contra o Palmeiras, Copa do Brasil, eliminação recente nessa quarta-feira para o Fortaleza. O que houve em comum nas duas eliminações? O Thiago Volpi falhando. O goleiro do São Paulo falhou nos 2 primeiros gols do Fortaleza. O primeiro, um erro ridículo, num chute de fora da área do Ronald. O goleiro do São Paulo acabou tomando um grande peru. No segundo, o Henriques acabou cabeceando sozinho, tendo sua missão facilitada porque o Volpi estava completamente fora do gol. Muita gente perguntando se o Volpi continuará como goleiro do São Paulo. Eu, na condição de dirigente tricolor, definiria que o Volpi iria para a reserva, mas não parece que é isso que vai acontecer. Depois da partida, o Carlos Belmonte, que é diretor de futebol do São Paulo, disse o seguinte, abre aspas, estamos satisfeitos com o Volpi, não estamos procurando goleiro. Os 3 goleiros para essa temporada são o Volpi, Perry e Thiago Couto, fecha aspas. Nessa mesma entrevista, o Belmonte acabou afirmando que o Crespo continua, algo que a gente já havia contado para vocês no vídeo da manhã dessa quarta-feira, e ele contou que o grande objetivo do São Paulo a partir de agora é conseguir vaga para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. São Paulo vai precisar melhorar muito e rapidamente para que consiga esse objetivo. Outra notícia importante da quarta-feira do São Paulo. Contei em primeira mão para todo mundo que a rescisão de contrato entre Daniel Alves e São Paulo foi acertada no fim da noite. Depois de 8 horas de reunião, por volta das 10h30 da noite, houve o aperto de mão e nessa quinta-feira o Daniel Alves é esperado no Morumbi para assinar todos os documentos que vão oficializar a rescisão de contrato. Daniel tinha vínculo com o tricolor até dezembro de 2022 e receberia 56 milhões de reais. Entre todas as dívidas que o São Paulo tem com o lateral direito e tudo aquilo que ele receberia daqui até dezembro do ano que vem, entre salários, direitos de imagem e luvas. É importante contar que o São Paulo deve hoje ao Daniel Alves 15 milhões de reais em luvas, aquele prêmio pela assinatura do contrato. Essa grana vai ser paga 100%, na integralidade. O São Paulo ainda prometeu ao Daniel Alves pagamentos de alguns salários nos próximos meses. Tudo para que o Daniel não fosse à justiça e o São Paulo pudesse correr o risco de ser condenado ao pagamento de 56 milhões de reais. Como é que vai ser feito esse pagamento? O tricolor se comprometeu com o Daniel a começar a pagar a partir de janeiro de 2022, em longas parcelas. O prazo e o valor total do acordo não foram revelados por conta de uma cláusula de confidencialidade. O que o Daniel Alves vai fazer a partir de agora? Ele deve escolher por um clube brasileiro. As principais janelas no mundo já estão fechadas. E como ele quer jogar na seleção brasileira, ele precisa estar em evidência. Aí é uma suspeita, não uma informação. Imagino que o Flamengo, com a confirmação da saída do Daniel Alves, deve avançar nas conversas que já começaram para que o Daniel se torne mais um reforço rubro-negro.
Bom, pessoal, eram todas essas, as muitas, as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente volta no fim da tarde, a partir das 6 da noite, com o programa do Nicola ao vivo para responder a todas as perguntas de vocês. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.